Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim: bem-aventurados, bem-sucedidos, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Vou ler mais uma vez, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados, alimentados. Com a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, mais uma vez estamos nós desfrutando do privilégio que o Senhor nos deu. É sempre para nós uma honra poder nos reunirmos e prestar culto, homenagear a Tua divindade. E esse é um momento importante, pois nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Desde já, eu suplico a Sua ajuda, o Seu socorro. Tira todo impedimento, Pai, todo incômodo, todo desconforto, daquilo que não Te glorifica. Trabalha no coração, no espírito, na alma, este meu irmão que está aqui presente, como também na vida de todo aquele que vai ouvir esta pregação através da internet. O que nós queremos, Pai, é crescer diante de Deus. O que nós queremos é o aperfeiçoamento das nossas obras. O que nós queremos é colocar o ensinamento em prática, para que possamos viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, o Espírito Santo abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos assimilar, para que possamos compreender e colocar em prática, a fim de que o Teu nome seja glorificado, Pai. É o que Te pedimos agora e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí, por favor. Hoje nós vamos meditar nesta que é a quarta das bem-aventuranças, que é uma das principais, centrais, vitais para a saúde espiritual do servo de Deus. Mas eu quero te lembrar antes que quando Jesus ele sobe ao monte e ele se assenta para ensinar, a palavra de Deus deixa bem claro que os discípulos se aproximam dele, e então ele começa a compartilhar com eles aquilo que vai ser o estilo de vida do povo de Deus. A intenção de Jesus era mostrar, era apresentar o reino dos céus, mostrando ser ele o Senhor e como seus súditos deveriam viver, como eles deveriam se comportar, agir. E eu preciso que você entenda que as primeiras bem-aventuranças ditas por Jesus têm a finalidade de massacrar o ego do homem, de confrontar o ego do homem, porque a origem das guerras, dos combates, dos confrontos, da disputa pelo poder, da vaidade, da arrogância, está no eu, no ego humano. Então, a primeira bem-aventurança, Jesus vai dizer: bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que são humildes de espírito, são aqueles que olham para si e reconhece as suas misérias espirituais, reconhece as suas falhas. Ele tem a humildade de saber que está muito longe daquilo que o Senhor deseja que ele se torne. E ciente das suas debilidades, das suas falências, então, ele se agarra em Deus.
Os bem-aventurados, os que choram, aqueles que serão consolados, são aqueles que, por saberem que são pobres de espírito, por entenderem que há uma influência do pecado sobre a sua vida, então ele se lamenta, ele se entristece. Porque ele sabe que o pecado é um insulto contra Deus. Ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe que a iniquidade causa uma separação entre o homem e Deus. Então, ele não encontra contentamento nas suas más obras e, pelo contrário, ele chora profundamente, se lamentando pelos erros que comete. E perceba que uma bem-aventurança leva para outra. Porque uma vez que o homem ele é pobre de espírito, uma vez que o homem chora pelos seus pecados, então ele se torna manso. E o manso é aquele que se torna submisso a Deus. Manso é aquele que ouve a palavra de Deus e não questiona, mas luta para colocá-la em prática. O manso é aquele como Jó 2,10, lembra? Aceitaste o bem de Deus e não aceitaria o mal? Então o manso sabe que independente da vontade de Deus ser contra a sua própria vontade, para ele o que importa é que a vontade de Deus se cumpra. E então Jesus vai dizer que bem-aventurados ou bem-sucedidos, felizes são os que têm fome e sede de justiça. E para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer, é importante nós entendermos primeiro que justiça Jesus se refere. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Você sabe que nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Nós nascemos debaixo de uma condenação. Nós nascemos debaixo da influência do pecado. Nascemos sendo alvos da ira de Deus. Havia uma condenação separada para mim e para você. Observe, quando Deus resgatou os hebreus do Egito, Deus se revelou a ele como o único Deus, e lá no Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus vai dizer a Moisés que aquele seria o seu povo, e que ele seria o Deus deles. E aí o povo aceitou, porque eles haviam visto Deus operar sinais, prodígios e maravilhas, enviando pragas ao Egito. Eles sabiam que Deus havia partido as águas do Mar Vermelho para que eles atravessassem, cantassem o hino da vitória do outro lado. Então, quando Deus manda Moisés ir diante da nação, dizer que aquele seria o seu povo, a sua propriedade peculiar, o povo aceita de bom grado ser povo de Deus. E quando você lê o capítulo 20 de Êxodo, então, Deus, ele transmite através de Moisés os mandamentos da lei. Você sabe que a lei é um conjunto de 613 mandamentos que vão ser uma espécie de constituição do povo judeu. Uma espécie de código de ética. E o problema é que os judeus, ao longo dos anos, e até os dias de hoje, eles tratam a lei como uma via de acesso à salvação. E nós precisamos entender que a lei não foi enviada para promover a redenção do homem. A lei foi enviada para mostrar o quanto esta redenção se faz necessária. Ninguém é salvo pelas obras da lei. A lei me conscientiza que eu sou pecador.
Porque a lei me mostra: não matarás. A lei me mostra: não adulterarás. A lei me mostra: não cobiçará a casa do teu próximo. E quando eu olho para o conjunto de leis, quando eu olho para os 613 mandamentos que constituem as leis judaicas, eu chego a uma conclusão: qual? Eu não sou capaz de cumpri-la. Mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, tornou-se culpado de todos os outros. Então, quando eu olho para a lei, eu enxergo culpa em mim. Por quê? Porque eu transgredi as leis de Deus. Porque eu não sou capaz de cumpri-la. E como preço, como paga da minha incapacidade, então eu sou condenado. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, Paulo quer explicar aos cristãos de Roma que ninguém é salvo pela prática da lei. Ninguém é salvo por justiça própria. Então, olha o que Paulo vai escrever. Romanos capítulo 3. Eu quero ler com você o versículo 9. Está escrito assim: para a gente entender um pouco melhor a justiça de Deus. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os judeus, eles se consideravam justificados por serem descendentes de Abraão. Você lembra de Lucas capítulo 18, versículo 9, quando Jesus falava com aqueles homens que confiavam em si mesmos? Então, os judeus se sentiam salvos. Os judeus não conseguiam enxergar a necessidade do arrependimento. Então, Paulo está dizendo: não há um justo sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 21. Aliás, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por que eu sei que matar é pecado? Porque a lei diz: não matarás. Por que eu sei que o adultério é pecado? Porque a lei diz: não adulterarás. Então olha o que Paulo está dizendo: a lei não veio para salvar nenhuma carne, nenhum homem, nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora olha o verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o que Paulo está querendo mostrar? Que a lei não justifica ninguém, ao contrário, a lei condena. Porque a acusação, a condenação sobre o pecador tem base justamente na transgressão da lei. Então o que Paulo está querendo dizer? Olha, ninguém é justo diante de Deus. Todos estão debaixo do pecado.
O salário, a recompensa do pecado é a morte. Agora vai para o capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 1 está escrito assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Qual é o foco? Qual é o alvo de Paulo? A salvação. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que Paulo está falando? Olha, a minha oração, a minha vontade é que vocês sejam salvos. E eu sou testemunho do zelo de vocês. Eu sou testemunho do entusiasmo de vocês. Eu sou testemunha da alegria que vocês têm de buscar a Deus. Mas vocês não têm entendimento. Por que vocês não têm entendimento? Porque vocês estão buscando a Deus pela justificação própria. Vocês estão buscando a Deus por acreditar serem justificados pela lei. Por isso que no versículo de número 3, ele escreveu assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, a falta de conhecimento deles fez com que eles acreditassem na justiça própria, procurando estabelecer a sua própria justiça. Agora entenda, a Bíblia diz em Isaías capítulo 64, versículo 3, que as nossas justiças são para Deus como trapos de imundícia. Então, qual era a expectativa dos judeus? Que eles conseguiriam conquistar a salvação através da prática das obras da lei. E Deus estava na terra, Deus andava na terra, Deus pregava na terra, Deus evangelizava na terra, mas eles estavam apegados à lei. E a lei nos condena. Então, versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, a lei me condena. A lei traz sobre mim um juízo. A lei, ela me coloca num tribunal, com uma sentença dada. A lei revela as minhas más obras, porque pela lei vem a consciência do pecado. E a prática das obras, a prática da lei não pode me salvar. Então, logo pela lei, eu sou condenado. Agora, o que Paulo está querendo ensinar aos cristãos de Roma? Que o fim da lei é Cristo. A lei me condena. A lei coloca um fardo sobre mim. Mas Deus escolheu uma maneira de me justificar. Tenta imaginar um tribunal agora. Imagine você uma cadeira e o réu que está sendo julgado. E aí, como este réu cometeu um crime grave, bárbaro, como este homem provocou uma ruína, ele é réu confesso. Ele está sendo condenado ciente que o que ele fez, o crime que ele cometeu é algo grave. E aí o juiz está para sentenciar e colocar um ponto final naquele julgamento. E quando o juiz está para dar a sentença de condenação ao criminoso, de repente alguém entra na sala e diz: espere, pare, meritíssimo. E então, aquele que entra na sala vai até o réu e diz:
levante-se. Aí o réu se levanta e este alguém se assenta na cadeira do réu. E então, ele diz, pode continuar o julgamento, mas há uma sentença. Não, eu pago pelos crimes que ele cometeu, mas a condenação é a execução. Eu estou disposto a pagar. Então, em que consiste a justificação? Havia uma sentença sobre a minha e sobre a sua vida. A ira de Deus estava reservada para mim e para você, porque não há um justo sequer. Merecemos a condenação pela dureza do nosso coração, pelas nossas más intenções. A imaginação dos pensamentos do coração do homem é má continuamente. Mas de repente Deus decidiu fazer algo por mim e por você. Quando Ele enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê será salvo, mas quem não crê está condenado. Então perceba, aquele justo que se assentou no lugar do injusto, ele vai ser punido, castigado. Ele levou sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Houve uma substituição. Quando aquele réu condenado, ele recebe a sentença de morte, então ele vai ser açoitado, violentado, insultado, exposto a uma vergonha pública. Quando ele é pendurado no madeiro e ele fica por horas com dificuldade para respirar, enquanto o seu sangue escorria, ali está acontecendo uma expiação substitutiva. Como assim? Os meus pecados que me condenavam por não ser eu cumpridor da lei, agora está sendo colocado sobre ele. E a justiça que há nele, agora está sendo transferida para mim. Por isso que nós somos justificados, não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Entendeu? Por isso que, quando Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele escreveu assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, corrigindo. E no capítulo 5 ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a justiça de Deus é essa. Ele tira o culpado, o condenado, o ímpio, o imoral, e ele coloca o seu filho para pagar pelos pecados. Deus despeja a sua ira em Jesus. Então, o pecador agora é justificado. Ele é considerado justo, não pelo que ele fez, não pelo que ele é, mas pelo que Cristo fez. Essa é a justiça de Deus. Você pode observar, versículo de número 8, está escrito assim: mas que diz? Romanos 10, 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por que eu sou salvo? Porque eu sou bom? Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou gente boa? Não. Porque eu acreditei na obra expiatória de Jesus na cruz. Eu acreditei na pregação do Evangelho.
Eu acreditei na morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus orou em João 17,3, dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Uma vez que eu acreditei, uma vez que eu levei a sério, uma vez que eu possuí, uma vez que eu concordei, uma vez que eu entendi que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então aquela obra redentora precisa ter um efeito na minha vida. Vai comigo para a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 18. Eu sempre cito o texto da primeira carta de Pedro 1,18, onde está escrito que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas nós somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Então olha que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Diga glória a Deus. O que Paulo está querendo dizer? Olha, Deus estava em Cristo. Como? Atraindo o homem para si mesmo, reconciliando o homem consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, porque se Deus nos imputasse os pecados, todos nós estaríamos perdidos. Então, Paulo está querendo explicar aos Coríntios a justiça de Deus. Versículo de número 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, pela parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que nunca pecou, ele se fez pecado. Por quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele morreu por nós. Ele carregou a cruz que era nossa, ele pagou pelos nossos pecados. Deus despejou sobre ele a ira que estava reservada para o nosso futuro. Então Deus nos colocou numa condição de justo. Pelas nossas obras? Não, mas pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a questão passa a ser a seguinte: o que isso muda? Porque, como nós lemos, a salvação é para aquele que crê. A justificação é pela fé. Efésios 2,8 diz: pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós para que se glorie. É um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então eu ouvi a pregação do Evangelho e logo eu entendo como era a minha vida. O que me alimentava. O que mexia comigo. Quais eram as minhas vontades? Dinheiro, luxo, poder, fama, beleza, popularidade, ganância. Estas eram as minhas vontades. Mas de repente, a minha consciência foi desperta, que essas coisas me afastam de Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 22, que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas
sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu cito sempre 2 Timóteo capítulo 2, quando Paulo escreveu: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando eu ouvi o evangelho, a luz veio à minha mente. Então eu entendi que existe uma lei, e que esta lei me condena. Então eu entendi que o salário do pecado é a morte. Então eu entendi que a ira de Deus está reservada para mim. Porém, Deus encontrou uma maneira de resolver essa questão. Qual? Ele entregou o seu filho para padecer no meu lugar. Ele entregou o seu filho para pagar pelos meus pecados. Ele entregou o seu filho para que através do seu sacrifício eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, de ter uma vida nova, de ser regenerado, de ser gerado de novo. E quando eu entendo isso, irmãos, alguma coisa precisa mudar. O quê? As minhas vontades. Porque no versículo 14, Paulo escreveu: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram. Aí, olha para o texto, versículo de número 14. Versículo 15. Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu compreendi, a vida eterna é essa: conheçam a Deus como o único Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Eu conheci a obra de Jesus Cristo. Jesus não é o homem que veio à terra, nunca pecou, mas foi acusado de blasfemar contra a lei de Moisés. Jesus não é aquele que foi julgado, sentenciado, condenado, açoitado, cuspiram nele, ele levou uma cruz pesada, foi suspenso no madeiro, ficou pendurado. Sim, ele, é o Salvador. Por que ele fez isso? Por causa dos meus pecados. Então foi por causa dos meus pecados, ele fez isso para me salvar? Sim, para quê? Para te dar a oportunidade de nascer de novo. Ótimo, uma vez que eu creio nisso, então eu preciso viver na prática o cumprimento dessas coisas. Porque entenda, nós iniciamos a mensagem na bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, eu compreendi a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Alguém precisou morrer para me colocar em liberdade. Alguém precisou morrer para me livrar do domínio do pecado. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Alguém precisou morrer, por quê? Porque eu era ganancioso, porque eu era ambicioso, porque eu era adúltero, mentiroso, desonesto. Alguém precisou morrer porque eu era assassino. Alguém precisou morrer porque eu era uma pessoa cheia de vaidades, de maldades. E quando eu entendi que alguém foi punido por isso, para tirar de mim essas coisas, então agora a minha vida não pode ser mais como antes. Então agora alguma coisa em mim precisa mudar. Jesus está querendo ensinar isso para os seus ouvintes, e ele usa uma maneira que deixa bem claro quem são de fato os verdadeiros cristãos. É muito simples de entender isso. Por que Jesus vai usar fome? Fome é um dos instintos mais veementes do ser humano. A palavra utilizada por Jesus na descrição de fome é peinaou, quer dizer estar necessitado. Aquela pessoa que sente uma fome tão grande, tão violenta, que aquela fome pode se tornar dor. É diferente da vontade de comer. A vontade de comer, ela vem muitas vezes, você toma um café, e aí de repente você sai, você passou na padaria, e sentiu aquele cheirinho de salgado, ou você passou num restaurante e sentiu aquele cheirinho
de comida, um almoço fresquinho, você sente vontade de comer. Mas o que Jesus está querendo dizer é de uma fome, mas uma fome tão devastadora, uma fome que precisa ser saciada. Mas entenda, a Bíblia diz em Amós capítulo 8, versículo 11, o seguinte: eis que virão dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, e nem sede de água, mas de se ouvir as palavras do Senhor. Quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus está falando de apetite espiritual, irmãos. Eu conheci a graça, eu conheci o Evangelho, eu conheci a redenção, eu conheci o Cristo, eu conheci a maravilhosa graça de Deus, que de graça me deu a salvação. Qual é o meu apetite em relação a isso? Como eu reajo em relação a isso? Será que eu tenho fome? Porque o faminto, ele está sempre desejando mais. A tendência da fome é, ou ela é saciada, ou ela pode te levar a duas coisas. A primeira, problemas de saúde. A pessoa que não se alimenta bem, ela tem a tendência em ficar doente, irmãos. Só você observar alguém que não se alimenta de maneira adequada. Porque o nosso corpo, ele necessita dos nutrientes do alimento para manter o seu vigor. Se a pessoa não tem o hábito de se alimentar de maneira adequada, ela fica vulnerável às mais variadas doenças. Esfriou, um ventinho leve, fica gripada. Porque a imunidade baixa, não é assim? Ou eu estou falando besteira? A pessoa não tem aquela proteção. Então, por causa da fraqueza do seu corpo, por não se alimentar de maneira adequada, aquela pessoa vai ficando fraca. Ela vai ficando sem energia. Ela vai ficando com a sua saúde prejudicada. Segundo, esta alimentação de maneira inadequada, ou a falta do alimento, pode levar a pessoa à morte. Quantas pessoas devem morrer no Brasil por fome? A pessoa vai emagrecendo, vai perdendo o seu vigor, começa a viver em absoluta miséria, e de repente ela morre. Eu queria que você parasse para pensar, porque o que Jesus está querendo ensinar no texto é exatamente acerca do apetite espiritual. Como assim? Pense em você quando você está com fome. Tem gente que quando está com fome fica mal-humorado. Tem gente que quando está com fome fica ansioso. Tem gente que quando está com fome não pode ver um boteco na esquina que pensa, preciso comer alguma coisa. É assim? Vai na casa da mãe, acaba com a compra que a mãe fez para o mês. Porque ela tem fome. Ela tem necessidade de se alimentar. Ela sempre dá um jeito. É hora do almoço, não está pronto? Vai ali e começa a beliscar algumas coisas. Por causa do seu instinto. Aí Jesus vai usar exatamente a fome para identificar os súditos do seu reino. Aquele que se relaciona com Deus, ele tem fome. Mas fome do quê? Fome de justiça. Como assim? Ele sabe o preço que foi pago para a sua redenção. Ele sabe como foi difícil para Jesus suportar tudo aquilo. E a partir do momento em que ele é resgatado, que ele tem uma vida nova, que ele conhece a graça, ele se enche de empolgação, de entusiasmo, de ânimo, e ele tem fome de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele deseja a Deus o tempo todo. Ele tem compulsão pelas coisas de Deus. Ele conta as horas para chegar no culto. E quando ele chega no culto, ele faz questão de chegar meia hora antes, porque para ele é importante colocar os joelhos e passar tempo orando.
Aquele que tem fome de Deus, ele sabe que a palavra de Deus é o seu alimento. Pega isso para você. Jesus diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, que o homem não vive só do pão, mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Salmo 119, versículo 116 diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhados na minha esperança. Jeremias 15,16 está escrito: e achando-me as tuas palavras, logo as comi, e elas foram a alegria para o meu coração. Então, aquele que tem fome e sede de justiça, é aquela pessoa que está o tempo todo confrontando o seu maior adversário. Qual? O seu eu, o seu ego. Que essa pessoa, ela sabe que Jesus foi crucificado por ela. Ela conhece a palavra. Então ela briga consigo mesma. Por quê? Para não pecar. Ela briga contra as suas próprias vontades. Ela sabe que o seu dever como servo é resistir à tentação, é resistir ao dia mau. É travar uma luta contra si, contra o seu eu, contra o seu ego, contra a sua natureza. Para quê? Para se manter limpa diante de Deus. Isso é fome de Deus. A pessoa, e aí você precisa entender que existe uma diferença entre não pecar, não ceder à tentação e não ter vontade. Porque a questão não é vencer, a questão não é suportar, a questão não é dizer não. A questão é justamente não sentir desejo, não sentir vontade. Aquele que tem fome, aquele que tem sede de justiça, ele trava uma batalha consigo mesmo. Por quê? Porque o seu propósito não é mais as suas vontades, mas é a vontade de Deus em si. Porque ele sabe que as suas vontades podem levá-lo ao pecado. As suas vontades podem levá-lo à ruína. As suas vontades certamente o levarão à condenação. Mas a vontade de Deus, ainda que seja difícil de se cumprir, ela é boa, perfeita e agradável. Então o que tem fome é aquele que está buscando Deus o tempo todo. Ele respira Deus, ele pensa em Deus, ele quer Deus, ele deseja Deus, é fome, ele é faminto por Deus. Veja que o salmista do Salmo de número 42, escreveu, Salmo 42. Qual é o maior exemplo de alguém que tem fome e sede de justiça? É Jesus. Ele diz em João capítulo 4, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Qual é a maior prova da conversão de uma pessoa? As suas vontades. É nisso que você tem que pensar. Qual é a sua vontade? O que mais mexe com você? Você já reparou que nós nos empolgamos e quando alguém liga para dizer, olha, churrasco marcado no dia tal, é aquela festa, aquela alegria, e aí fazemos cálculos, 1 quilo para tanto, um refrigerante para tanto, e aquela empolgação. Você já reparou que quando temos a oportunidade de fazermos uma viagem e descansarmos um pouco, sairmos da cidade, aproveitar o campo, o litoral, você percebeu como o nosso coração se enche de alegria? Você já parou para pensar na alegria que você sente quando seu time ganha o campeonato? Você já reparou a sua satisfação e o seu prazer quando cai um troquinho a mais na conta? Agora a questão é, por que não existe toda essa empolgação quando o assunto é as coisas de Deus? Por que as pessoas tiram selfies, desfilam no shopping com um sorriso de orelha a orelha e quando vem na igreja parece que está num velório? Por que senta-se diante de uma televisão e consegue assistir um filme, uma série, uma novela de 2 horas e fica inquieto quando a pregação passa de 45 minutos? Já parou para pensar nisso? Qual é as suas vontades?
que é que mexe com você? Por que há tanta empolgação, entusiasmo, sabe? Eu lembro de uma época que eu era adolescente, e provavelmente muitos adolescentes, naquela época não tinha esse negócio de mensagem, WhatsApp, mensagem, era telefone. E a gente conversava e ficava 2 horas no telefone. E aí quando ia desligar, falava, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você, desliga você. Desliga. E só o desliga você já era mais meia hora de conversa. Mas por que quando a gente vai conversar com Deus, a gente não tem assunto? Por que o nosso diálogo com Deus é Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, amém? Onde é que está a empolgação de participar dos assuntos envolvidos ao reino de Deus? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Sabe, irmãos? Não queria te incomodar, mas talvez a perca do entusiasmo, a motivação e a alegria de estar na igreja, de orar na sua casa, de separar tempo para o seu devocional com Deus, talvez a falta disso seja um sinal que você não está bem. Porque via de regra, o doente, ele sempre emagrece. Um dos sinais de que alguém não está bem é que o doente normalmente sente sono e não vontade de comer. Você já reparou que a pessoa, quando descobre um câncer, uma doença grave, ela emagrece muito rápido? Porque ela perde o apetite. Se você perdeu o apetite das coisas de Deus, você não tem empolgação, não tem alegria de ouvir a palavra de Deus, de cultuar a Deus, de cantar hinos de louvores a Deus, você não coloca Deus no seu cotidiano, meu irmão, você está doente. Tem alguma coisa errada com você. Porque bem-aventurados são aqueles que têm fome de Deus. Bem-aventurados são aqueles que respiram Deus. Eu pedi para você abrir no Salmo 42, olha o versículo de número 1, está escrito assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A minha alma deseja Deus, a minha alma tem sede de Deus, eu anelo pelas coisas de Deus. Puxa vida, como nós temos sido falhos nisso, irmãos? Como nós estamos devendo? Como temos deixado a desejar? Jesus está dizendo, olha, já que vocês entenderam o que é ser pobre de espírito, já que vocês entenderam o que é chorar pelos seus pecados, já que agora vocês se tornaram mansos, então agora é a hora de eu mudar o apetite de vocês. O mundo, ele tem vontade de ser, ou melhor, de ter o quê? Ter dinheiro, ter fama, ter reconhecimento, ter luxo, ter riquezas, propriedades, uma série de coisas. Deus está dizendo, mas agora eu quero mudar, eu quero que o apetite de vocês sejam fome e sede das coisas de Deus. Vontade de se envolver com as coisas de Deus. Salmo 63. Eu falo, meu Deus, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu orei e falei, Deus, realmente eu tenho estudado pouco, eu tenho orado pouco, eu tenho buscado pouco, eu tenho me consagrado pouco. Eu conversei aqui com uns amigos que foram à minha sala e falaram, pastor, eu tenho me sentido triste. Eu falei, mas por quê? Porque o Senhor tem pregado o sermão do monte e eu estou percebendo que tem muitas coisas que precisam mudar na minha vida. Porque eu ouço bem-aventurados os humildes de espírito e parece que não há essa humildade em mim. E aí eu ouço bem-aventurados os que choram e percebo que eu me alegro com os erros que eu cometo. E aí eu ouço bem-aventurados os mansos e percebo que eu sinto vontade de pegar alguém pelo pescoço. E aí eu disse, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma tristeza. Eu disse, mas olha, acalma o seu coração, porque essa é a evidência que o Espírito Santo está agindo em nosso meio. Pois quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo.
Jesus disse: quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. A manifestação do Espírito Santo promove avivamento, e o avivamento é precedido pelo quebrantamento, ou seja, eu reconheço que estou errado, eu reconheço que tenho sido falho, eu reconheço que preciso de mudanças, e o resto quem faz é Deus. Quem opera é Deus, quem me faz humilde de espírito é Deus, quem me constrange acerca das minhas obras é Deus, quem me faz manso é Deus, quem me coloca em mim fome, sede de justiça é Deus. Eu não posso por minhas obras realizar essas coisas. E eu disse para esse irmão: cara, se alegra, o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio. A gente está acostumado a identificar o Espírito Santo com baderna, com gritaria, com bagunça. Mas se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento, se não houver conversão, então não há Espírito Santo. O salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Capítulo 62, Salmo 62, versículo de número 1. Aliás, Salmo 63, melhor dizendo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Minha alma tem sede de Deus, ou seja, eu conheci a Deus, eu conheci a sua graça, eu conheci a sua obra, eu me torno totalmente dependente dela, irmãos. A minha vontade já não é mais as vontades de antes. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu sou feito nova criatura. Eu ando em novidade de vida. Então, o que é que me sacia? O que é que me preenche? As coisas de Deus. Jesus diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que você necessita, comida, bebida e água, é Ele que vai acrescentar. Agora, o homem inverte os propósitos. Quando você lê João capítulo 6, o texto começa com Jesus multiplicando pães e peixes, saciando a fome do povo. E então as pessoas perplexas com aquilo que Jesus havia feito, as pessoas vão seguir Jesus. Jesus vai dizer: vocês estão me buscando, não pela comida que permanece, mas pela comida que perece. Aí Jesus começa a pregar a eles, e lá na altura do versículo 60, as pessoas vão começar a dizer que aquele discurso era muito duro, difícil de ouvir. E João escreveu: desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Eles comeram o pão que Jesus multiplicou, os peixes que Jesus havia multiplicado, e logo em seguida eles vão pedir um sinal. Vão ficar pedindo sinais para Jesus. E isso nos dá a entender que muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. E é triste, mas tem gente em nosso meio que daqui a pouco não vai mais fazer parte. Não estou nem falando daqui, mas estou falando da igreja como um todo. Porque buscam-se a Deus no dia da dor, no dia da angústia, no dia da porta fechada, no dia da crise. Mas aí quando os pastos se tornam verdejantes, depois que a tempestade passa, quando vem o período da bonança, as pessoas viram as costas para Deus, porque as pessoas querem viver uma vida com Deus sem Deus, porque querem usufruir e desfrutar de tudo o que Deus tem a oferecer, mas não querem Deus. Por quê? Porque Deus exige renúncias. Deus trabalha para santificar o homem. Deus trabalha para transformar vidas. Deus trabalha para transformar caráteres. O jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vem guardar os mandamentos. Mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas está faltando uma coisa. Pega o que você tem, renuncia, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. O Marcos narra no capítulo 10 que o jovem, ele se retirou triste, contrariado, decepcionado. Por quê?
Porque o seu coração não estava em Jesus, não estava no reino de Deus. O coração dele estava naquilo que ele possuía. O coração dele, a vontade dele, estava totalmente envolvida com aquilo que ele tinha. Quando Jesus começou a pregar, toda aquela multidão que experimentou o milagre, um a um começa a se retirar, sobraram os 12. Jesus olha para eles e diz: e vocês? Vocês não vão embora? Estão esperando o quê para fazer como a maioria? Aí Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir. Nós não temos o que fazer. É muito melhor estar no deserto contigo do que estar andando em pastos verdejantes sem a tua presença. É muito melhor estar no estreito contigo, é muito melhor chorar contigo, é muito melhor sofrer aflições contigo, do que viver uma aparente sensação de prazer e felicidade no mundo perdido. A Bíblia diz no Salmo 128 que bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que desejam a Deus. Eu queria fazer você parar e pensar agora. Porque Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. E entenda que a fome que Jesus diz é uma fome que eu me alimento agora, mas daqui a 5 minutos eu tenho fome de novo. Eu bebo dessa água. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus falava que aquele que beber da água que eu der no seu interior, fluirão rios de águas vivas a jorrar para a eternidade. Apocalipse capítulo 22, na altura do versículo 17, o Espírito e a esposa dizem: vem, quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Só que o problema é que as pessoas não têm sede, as pessoas não têm fome. As pessoas levam uma vida com Deus na base da superficialidade. Elas saem da igreja e não sabem quando volta. O pastor tem que ficar ligando, pedindo: pelo amor de Deus, irmão, hoje é sexta, você pode vir na igreja, por favor? Porque as pessoas não têm fome. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Morto não tem fome. Já viu algum morto pedir comida? Doente, ele perde a vontade de se alimentar porque ele está mal. Por que eu iniciei a mensagem dizendo que esta bem-aventurança é uma das mais vitais para a saúde espiritual? Porque Jesus diz que quem serão saciados serão os que têm fome e sede de justiça. Você tem que parar e pensar no seguinte, irmãos. Você saiu de casa num dia atrasado, não deu tempo de tomar café. E aí você foi para o trabalho, mas o dia foi tão agitado, tantos afazeres, que você não teve tempo de almoçar. Você está sem um café da manhã e sem um almoço. Daqui a pouco, 3, 4 horas da tarde, você está assim, ó. Porque você não se alimentou direito. Você está fraco. Eu disse ainda há pouco, se isso for uma rotina, você vai adoecer. Você não vai ter forças para carregar um bujão de gás, por exemplo. Mas aí, deu 5 horas, o expediente acabou, você foi para casa, chegando lá, a mãe, a esposa, deixou pronto a refeição que você mais gosta. E aí você come. Quando você se alimenta, aquela sensação, ufa, agora sim. É assim que acontece. A pessoa vem na igreja, parece que ela entra com uma geladeira nas costas, um peso terrível, uma coisa ruim, uma angústia. Parece que há algo que a oprime, mas acaba o culto. Aquela sensação de leveza, de paz. Parece que não existem mais problemas. Por quê? Porque a sua alma está alimentada. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Foi Jesus que disse que o homem não vive só de pão. Agora você deve concordar que assim como um corpo adoece por falta de mantimento, a alma também. Qual é
os sinais que a alma dá de que está adoecendo: insegurança, incredulidade, medo, uma ansiedade irracional, aflição, desconfianças. Isso é só um sinal, irmão, que a sua alma está te dando que ela precisa de alimento, que ela está faminta. E entenda, quem tem fome, irmão, não está preocupado com casa, com carro. Já viu? Nós fazemos o trabalho social nas quintas, e quando nós chegamos ao faminto, não adianta chegar para eles e dizer: olha, eu quero te dar uma casa na praia. Ele quer comida, irmão. Ele só mata a fome com alimento. E o que as pessoas fazem hoje? Estão anêmicas espirituais, estão morrendo espiritualmente. Há aqueles que já morreram, mas elas buscam a Deus pelas suas vontades. Então elas buscam a Deus pela realização dos seus sonhos. Elas entendem que Deus é o caminho para levá-la ao progresso financeiro, à restauração da saúde, ao milagre que ela tanto busca. Ela entende que através da fé ela pode conseguir uma condição melhor de vida. Mas entenda, todas essas coisas são passageiras. E para a nossa vitalidade, para o nosso vigor, para a nossa estrutura, para nos mantermos de pé e fortalecidos em Deus, nós precisamos nos alimentar com a sua santa e poderosa palavra. E quem não faz isso é doente. Agora, você deve entender uma coisa também: o doente, ele é teimoso e fala que não é doente. Já viu o viciado? O viciado nunca fala que é viciado. Assim como o doente, muitas vezes não assume que está doente. 3, 4, 5 meses sem aparecer na igreja. O pastor liga: aí, está tudo bem? Ô pastor, está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Pastor, eu oro. Aí o Facebook conta tudo, a verdade. Então, irmão, você tem que sair daqui pensando: Jesus disse que bem-aventurado não é aquele que tem fome de grana, não é aquele que tem fome de luxo, não é aquele que tem fome de riqueza, não é aquele que tem fome de sucesso, não é aquele que tem fome de beleza, não é aquele que tem fome de diversão, não é aquele que tem fome de poder, de roupa da moda. Bem-aventurado, feliz para Deus é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos ficar de pé, por favor.